Boa noite, nós vamos continuar lendo nosso livro de curiosidade, Espírito de Vida ou Espírito em Nós. Entrando hoje no 11º vídeo, 11 vídeo. Hoje é terça-feira, dia 18 de junho de 2019. As coisas vão andando devagarzinho, muito devagar. Um desânimo também pega a gente no longo do tempo, né? Ao longo da caminhada. Mas esperava muito mais desse YouTube, né? Mas eu vi que o YouTube tem umas tramóicas aí que só vai pra frente. Esses vídeos que entra empresário, entra editor, né? E tem um monte de processo para chegar longe, né? No YouTube. Mas eu já falei que o meu objetivo aqui é gravar os vídeos e mais para frente salvá-los em em outro aplicativo. Talvez não vai ficar aqui para sempre não. Talvez um dia eu apago tudo. Mas vamos lá. Sofonias capítulo 3, versículo 9. Vamos ver o que diz pra gente, né? Espírito de vida ou espírito em nós? Vamos ver o que a Bíblia fala. No versículo 9, e o capítulo é o 3 de Sofonias. Pois então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam com o mesmo espírito. A humanidade não vai ter o mesmo espírito, com a mesma intenção, com o mesmo intuito. Entendeu? Que a expressão com o mesmo espírito, né? Com a mesma força, verdade? Isso nos fins dos tempos ou no paraíso, que seja, onde vai ser isso? Quando acabar esse mundo iníquo, esse povo ruim que habita a terra, né? Então vai ter todo mundo o mesmo pensamento de adorar a Deus, de servir, não fazer o mal, né? Com espírito brando, bondoso, intenção boa, né? Vamos aqui em Ageu, e o capítulo 1, 14. Isso, versículo 14 de Ageu 1. E o Senhor, né, o Altíssimo, suscitou o espírito do governador de Judá, Zorobabel, filho de Zealtiel, e o espírito do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e o espírito de todo o resto do povo. E eles vieram e começaram a trabalhar na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Aqui que acontece, Deus suscitou, animou, deu vontade para o povo de fazer o templo, né? Deu coragem, deu ânimo. Quando você vai ver aí nos negócios, ó, espírito de competitividade, não é uma maneira de expressão, um jeito de falar? Então Deus suscitou, encorajou o povo para fazer o templo. Zacarias, o capítulo é lógico 12, versos 1 e 10. Zacarias 12, 1. Opa. Zacarias 6, 8. 6, 8. Então clamou para mim, dizendo: Eis que aqueles que saíram para a terra do norte foram repousar na terra do ermo o seu espírito. O que acontece? Foram anunciar as boas novas de Deus, repousar, descansar, né? O seu espírito. Na terra do norte, o meu espírito, né? Então, o espírito de quem? Aqui está falando de Deus. Então, clamou para mim, dizendo: Eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar na terra do norte o meu espírito. Deus também deu uma descansada, vamos dizer que seja isso. O capítulo 12, o versículo é o 1 e o 10.
palavra do Senhor acerca de Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, e que lançou os alicerces da terra, e que formou o espírito do homem dentro dele. Aqui tem um detalhe: formou o espírito do homem dentro dele, que deu ao homem a inteligência, que deu ao homem o raciocínio, cultura talvez, né? Vamos aqui ver o versículo 10, que formou o espírito dentro de nós, né? Vamos aqui o versículo 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Aqui já está falando que Jerusalém, né? Principalmente o povo que entregou Jesus e Yeshua para os romanos, né? Vai olhar para Jesus, nisso não há vinda, na ressurreição dos mortos, né? Vai olhar para ele e vai prantear até os que transpassaram ele. Olha, vamos lá ler de novo. Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para aquele a quem traspassaram, e o prantearão, como quem pranteia por seu filho único. Ou seja, no final dos tempos, a vinda de Cristo, o pessoal que negou Jesus e Yeshua vai ver ele frente a frente na glória dele, e vão chorar, né, de alegria, e nesse caso é de alegria, porque não acreditou ainda em Jesus, o povo da Judéia hoje, né? Não acredita em Yeshua. Vamos ver aqui o 13:2. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cortarei da terra os nomes dos ídolos, né? E deles não haverá mais memória, e também farei sair da terra os profetas e os espíritos de impureza. Opa. Aqui o espírito de impureza, os maus intencionados, os demônios, né? Os anjos caídos, querem ser falados de qualquer jeito. Também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. O mundo está cheio dessas coisas, né? Aqui esse espírito de impureza está falando dos demônios, tá bom? Então, a Bíblia, esse assunto é espírito de vida ou espírito em nós? Relativamente de espírito, está falando aqui espírito de impureza, que é os demônios que tirarão da terra e vai afastar, né? Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cortarei da terra os nomes dos ídolos, não vai ter mais. Na vinda de Cristo, na vinda do nosso Deus, não vai ter mais ídolos, não vai ter mais santinho, não vai ter mais nada de idolatria, né? Quem ficar na terra, aqui está prometendo que a terra vai ser um paraíso, não vai ter idolatria mais. E os espíritos imundos também não existirão. Ninguém mais vai pecar. Só se passar algum... né, não vai pecar. Só vai passar para o reino de Deus quem é bom de intenção. Ok? Miqueias 2. Miqueias 2 e o versículo é o 11. Deixa eu ver se eu não vou pular de Miqueias para Malaquias. Isso, vamos lá ver. Estava pulando. Malaquias 2,15. Malaquias 2,15. Ah, tem Miqueias também. Vamos lá, meu amiguinho. Calma. Tem Miqueias também. Vai chegando no eixo. Miqueias. Vamos achar Miqueias. Tá para trás. O Miqueias aqui é o 2,11. Vamos achar. Achei. Miqueias 2,11. Se algum homem, andando em espírito de falsidade, mentir, dizendo, será este tal o profeta deste povo? Espírito de falsidade, algum homem andar, né? Algum homem andando em espírito de falsidade. Tá vendo como que espírito está relativamente aqui em sentimento, intenção de ser falso, mentiroso?
ok? Vamos lá agora para o Malaquias 2,15. Acabamos Miqueias 2,11, Malaquias 2,15. Malaquias 2:15. E vamos acabar por aqui hoje. Entraremos no outro dia no Novo Testamento, tá bom? Então fez ele somente um, ainda que ele sobejava o espírito. E porque somente um? Não é que buscava descendência poder piedosa? Portanto, guardai-vos em vossos espíritos e que ninguém seja infiel para com a sua mulher. Aqui ela dá uma boa de uma interpretação. Esse assunto aqui é o casamento. Aqui está falando do casamento. O casamento com mulheres estranhas e divórcios são ilícitos. Tá vendo? Aí, todavia, eles vão perguntar para você, e não fez ele somente um casamento? Ainda que ele sobejava espírito, ele fez um só casamento. É um só casamento. Mesmo que Deus quisesse fazer mais, mas não, ele aprovou um só casamento, porque Deus não aprova poligamia. Mas Israel, lá na Bíblia, lá tem Davi casou. Bom, o problema é do Davi. Hoje, se você tiver conhecimento de Deus, é um só casamento. Só pode casar de novo na morte do seu ou da sua parceira, cônjuge. Ok? E por que somente um? Não é que buscava a descendência piedosa? Sim, era para não ter mistura de filhos com mulher, aquela bagunça, né? Denteada, muita coisa, né? Portanto, guardai-vos em vosso espírito, que ninguém seja infiel para com a sua mulher, ok? Boa noite, terminamos por aqui. Mas espírito aqui está falando, tá bom? Mesmo que sobejava Deus, poder, espírito. Bom, boa noite, muito obrigado.